Olá, terceiro ano, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que bem. Hoje, nós vamos fazer o capítulo 2 da nossa disciplina de História, a cidade ontem e hoje, lá na página 21, tá bom? Vamos falar um pouco sobre as transformações, sobre a cidade, como ela era e como ela ficou. Lembrando que hoje só vamos ter a nosso manual do aluno, não vamos ter tarefa no caderno de atividades, tá bom? E amanhã é a entrega das nossas apostilas. Então, a professora pede para que vocês já tentem resolver, tá? Lá na página 21 vai estar falando sobre a cidade. Então, nós moramos aonde? Na cidade. Lá na página 21 tem uma pergunta assim, ó, lá na 2. Onde você mora, no campo ou na cidade? Então, acredito que todos do terceiro ano moram na cidade. Quais são as características do espaço onde nós moramos? Então, quais as características de uma cidade? Ela possui o quê? Comércio, né? Bairros, enfim. Vocês vão colocar ali na 3. A área urbana do município é onde vive a maior parte da população e onde há maior acesso a diversos bens e serviços. Além disso, a cidade é um espaço onde estão localizados os órgãos de administração do município, como que a prefeitura. Na página 22 vai falar sobre as histórias da fundação das cidades. Então, a professora pede para que vocês façam a leitura e como aconteceu essas fundações. Então, com a vinda dos portugueses, eles se instalavam em vilas. Então, essas vilas, com o decorrer do tempo, foi crescendo, até que formaram cidades muito movimentadas. E por que foi criadas essas primeiras cidades? Esses povoados foram aumentando, essas vilas. As primeiras cidades do Brasil foram fundadas com propósitos de serem centros da administração portuguesa na América e para abrigar forças militares que protegessem o território. Então, cada vez ela foi aumentando. Então, eram pequenos povoados, até que precisou ser construídas as primeiras cidades, porque eles precisavam fazer uma administração melhor. Página 23 vai estar falando sobre as transformações da cidade. Então, pela influência de alguns elementos, chegada de novos moradores, de novas tecnologias e de atividades econômicas variadas, ocorrem transformações na cidade, né? Então, ao longo da história do Brasil, elas foram modificadas porque antes existiam as atividades agrícolas e o pastoreiro, né? Agora já existe a industrialização e algumas atividades extrativistas. Se tornou o quê? Uma mineração. Então, com o passar do tempo, foram formando as cidades. Observem lá na página 24. Tem a vista da vila de Taubaté. Em 1827, observam como que eram, né? Então, era algumas vilinhas. Agora, observe a vista aérea da cidade de Taubaté. Olha como ela foi transformada, né? Olha, hoje tem prédios, tem muitas casas e antes a gente via mais a natureza, era um lugar mais calmo, né? Na página 25 tem a pergunta 5, vocês não precisam fazer. Tem por falar nisso que vai falar sobre as áreas de riscos nas cidades. Então, existem casas, por exemplo, nas vilas, né? Que são casas que são construídas em áreas de risco. O que são essas áreas de risco? Por um exemplo, favelas. É uma casa em cima da outra. Por um exemplo, tem pessoas que constroem casa aonde não pode. E pode ter o quê? Deslizamento de terra. Essas pessoas vivem, então, em uma área de risco. Porque, às vezes, é um morro, eles constroem uma casa. Se tiver um deslizamento de terra, a casa cai, e então é uma área de muito risco, certo?
Então, lá na página 27, vai falar sobre os espaços públicos na cidade. Então, o que são os espaços públicos? São hospitais, praças, escolas, museus, que são oferecidos por quem? Pela prefeitura, né? Que são voltados para a população. Também existe os espaços domésticos na cidade. O que são esses espaços domésticos? Eles compreendem os lugares onde nós vivemos, como a nossa família. Esses espaços, eles são de responsabilidade de seus moradores, que devem cuidar deles e preservá-los. Na cidade, é muito comum que os espaços domésticos sejam menores e cercados por mais habitações e outros tipos de construções. Espaços domésticos ficaram reservados para a convivência familiar e com os amigos. Então, os espaços domésticos é o quê? A nossa casa. Por um exemplo, do portão para dentro, só entra quem a gente quer, né? Porque é a nossa casa. Na página 28 vai ter um integrando com a geografia. Página 30, 31, 32 e 33 vai ter o nosso exercitando. Lembrando que hoje vai ser só essas tarefas, tá bom? Caderno de atividade não vamos ter hoje, tá bom? Um beijo. A próxima aula nossa vai ser sobre revisão, tá bom? E lembre-se que amanhã é a entrega da nossa apostila. Um beijo e até a próxima aula.